Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o crime cometido na Copa do Mundo de Basquete. A Alemanha vence os Estados Unidos e avança a final, onde vai enfrentar a Sérvia, que inclusive acho que nem tá com o Nikola Jokic, né? Que é até uma coisa impressionante do Jokic, né? Ele é um cara extraordinário jogando basquete, mas ele parece que gosta de tudo menos jogar basquete, né? Mas, assim, falando desse jogo, né? Olha que atuação da Alemanha, né? Dominou o jogo quase que do início ao fim, tava no controle da partida, principalmente no segundo tempo, fez um terceiro quarto maravilhoso, e no último quarto, assim, não teve um grande desempenho ofensivo, mas conseguiu aguentar, né? Aguentou os Estados Unidos e está na grande final. Mais uma vez os Estados Unidos perdendo jogos, mais uma vez os Estados Unidos acabando, assim, decepcionando no final das contas, né? Porque você sempre espera que os Estados Unidos vençam no basquete, né? É o esporte deles, né? Acho que o futebol americano não é algo globalizado ainda. Tá crescendo ao redor do mundo, isso é verdade, né? Mas é aquela história, né? Você ainda não tem estrangeiros de destaque jogando lá. Você tem, por exemplo, o Caio Santos, que é brasileiro, mas ele é kicker, né? Você não tem um quarterback canadense, brasileiro, europeu, entende? Isso é uma coisa que ainda não acontece tanto. Nos Estados Unidos, já na NBA, a gente tem um monte de estrelas estrangeiras. Isso já acontece desde 2000, né? Tipo, lá a gente começou a ter o Tony Parker, que era francês. Principalmente o San Antonio Spurs adorava estrangeiros de qualidade. Manu Ginóbili, Luiz Scola. Aí a gente teve aqueles coadjuvantes, né? Até brasileiros, como teve o Nenê, Leandrinho Barbosa, Carlos Delfino, Andréas Nocioni. Vários jogadores estrangeiros começaram a ter mais destaque. Acho que o principal na década de 2000 foi o Dirk Nowitzki, alemão, inclusive, né? E agora a gente está tendo uma era na NBA em que há muitos protagonistas estrangeiros, mas muitos mesmo, né? A gente tem o Nikola Jokic, como eu já citei aqui mais cedo, a gente tem o Luka Doncic, que é esloveno, a gente tem o Giannis Antetokounmpo, que é grego. Então, isso é uma questão da globalização, né? Tipo, você tá tendo ali um esporte que é divulgado ao mundo todo, como é o basquete na NBA, né? Que é a liga mais famosa do mundo, né? E você, por exemplo, para quem não sabe, os Estados Unidos, né? Ele virou um país de muita tradição no basquete, né? Porque ele é inventado para ser um esporte praticado dentro das universidades, né? Já que você não podia jogar futebol americano no inverno, né? Com o campo todo coberto de neve, você precisava de algo para ser competido dentro das universidades. Teve o hóquei também, né? Mas a questão é, o hóquei não é tão prático, né? Você tem uma pista de gelo, sendo tratado o tempo todo, né? É melhor você fazer algo como o basquete. A gente tem basquete universitário, na NCAA, a gente tem a NBA, e funcionou, né? A gente teve um país que popularizou isso de uma maneira inacreditável, né? E a gente tem uma liga que é assistida no mundo todo, como a NBA, né? E é uma liga nacional, né? Por mais que eles tentam falar que é campeões mundiais, né? Isso deu até o que falar. Um dos jogadores dos Estados Unidos falou, não somos campeões mundiais, pegou até mal contra os jogadores, né? O Kevin Durant não gostou, entre outros atletas, mas a questão é, os Estados Unidos por anos, né? Eles conseguiam levar qualquer time ali, meia boca, comparado ao que eles tinham de melhor, né? E dominavam, né? Às vezes eles queriam reafirmar seu domínio, levavam o Dream Team, como foi em 92, Michael Jordan, teve lá também Magic Johnson, Larry Bird, Karl Malone, né? Aquele time assim que não tinha jogador ruim, né? Todos os jogadores eram estrelas da NBA, tinha John Stockton, né? Hakeem Olajuwon, o Olajuwon era nigeriano, mas ele representava os Estados Unidos, né? Então, assim, por anos eles dominavam o esporte, assim, às vezes levando a força total, às vezes não levando tanta força assim. E aí, às vezes, quando eles sofriam um baque, como foi na semifinal lá da Olimpíada de 2004, quando perderam para a Argentina, eles reafirmaram. Aí em 2008 levou Kobe Bryant, LeBron James, né? Levaram tudo que tinham de melhor até 2012. Em 2016 já não levaram tanta força assim. Em 2021, né? A Olimpíada era para ser em 2020, né? Mas em 21 eles levaram quase força total. Vamos colocar 70%, né? E já sofreram. Muitos jogos os Estados Unidos estavam ganhando por poucos pontos. Isso é a tendência. O esporte vai se profissionalizar ao redor do mundo, como a gente vê no futebol. Hoje há muito mais equipes qualificadas do que se tinha antes, né? A gente tem menos goleadas na Copa do Mundo. Vocês já pararam para perceber? As seleções mais fortes não estão tendo tanta vida fácil quando tinham antes, né? Você não vê elas fazendo 7-0 com tanta tranquilidade quanto faziam antes. Hoje, se o Brasil enfrentar a Nova Zelândia, que é uma seleção que a CBF sempre fazer um amistoso para dar uma surra e ganhar confiança, né? Não vai ser aquele 7-0 de antes, né? A gente está vendo que o esporte se
profissionaliza ao redor do mundo. Isso não é exclusividade do futebol. Em 2002, o Brasil era melhor disparado. Hoje a gente tem seleções que são mais talentosas do que o Brasil, como é o caso da França, como é o caso de Portugal, como é o caso da Inglaterra. A questão delas serem mais bem treinadas ou não é outra história, mas talento individual, elas têm mais, né? E a gente está vendo agora no basquete, não o ponto que os Estados Unidos deixou de ser o mais talentoso, até porque se a gente for olhar a seleção, que não é ruim, você tem ali Anthony Edwards, que é um jogador extraordinário, né? Tipo, pra idade dele ele chama muita atenção. Austin Reeves, né? O Paulo Banchero, né? Tipo, muitos jogadores muito jovens, Josh Hart, né? Que, assim, alguns não são tão destaques assim na NBA, mas é uma seleção competente, né? Você tem jogadores ali que conseguem marcar mais de 20 pontos por jogo na liga. Há um tempo atrás, isso garantiria a Copa do Mundo com tranquilidade. Hoje não. E assim, a Alemanha, mesmo sem o Dirk Nowitzki, né? Ela tem lá o Dennis Schroeder, você também tem o Jonas Voigtmann, você tem outros jogadores ali que conseguem igualar mais, né, a questão da partida, né? Você tá vendo ali que essa seleção da Alemanha, de muita gente não conhece a maior parte dos jogadores, que jogam mais a parte da Euroliga, né? Estão conseguindo bater de frente. A gente viu isso durante a Copa do Mundo inteira. Os Estados Unidos não teve tanta vida fácil assim. Eles perderam para a Lituânia, né? Inclusive foi a única seleção que conseguiu igualar um pouco as condições contra os Estados Unidos em 2012, naquela seleção que é comparada ao Dream Team, que eu acho um absurdo, né? Mas pessoas fazem a comparação, acho que o próprio Kobe Bryant falou isso, né? Então, assim, é aquela história. O esporte está se profissionalizando. A Sérvia está tendo essa ascensão, a própria Alemanha. Isso é um sintoma de que a gente está vendo um esporte que já é praticado de maneira mais profissional ao redor do mundo. Talvez se os Estados Unidos levassem força total, Curry, Durant, LeBron James, né? Ganharia esse jogo? Sim, mas ao mesmo tempo não seria fácil, entende? Não vai ser tão fácil quanto antes, não vai ser passeio, entende? Esses caras aprenderam a jogar basquete, não só em questões de técnica dos jogadores, mas também em questão de tática, né? Antes você não tinha bons técnicos fora dos Estados Unidos, né? Ou pelo menos não do mesmo nível. E agora a gente já vê isso, né? A seleção da Alemanha é mais bem treinada que os Estados Unidos. E os Estados Unidos levou gente como o Eric Spoelstra, levou o Steve Kerr. Óbvio que com pouco tempo você não consegue colocar táticas tão rapidamente, mas você vê que não é fácil, não é simples. A gente vê seleções muito organizadas. O Irã é uma seleção muito bem treinada em termos de basquete. Eles estão dando trabalho à Espanha, entende? Isso é uma coisa bacana. O esporte está popularizando ao redor do mundo. A globalização faz com que cresça a qualidade em outros países. A gente veja mais talento por lá. E isso é bom, entende? Quanto mais seleções competitivas, quanto mais times competitivos, melhor para o mundo do esporte, né? O esporte fica melhor, mais qualificado. E a vitória da Alemanha tem todo esse símbolo também, né? Pode não ser a vitória mais marcante quanto os Estados Unidos, a gente tem muitas, mas é aquela história, é uma prova de que os Estados Unidos não pode subestimar tanto o mundo lá fora, né? Ao ponto de falar, eu vou levar uns caras que eu draftei agora há pouco, né? Algumas estrelas, assim, precoces da NBA, eu vou ganhar. Não é bem assim mais, né? Você vai ter que levar mais força se quiser garantir essa vitória, porque não existe mais bobo no basquete. Acho que dá para dizer isso, né? A Sérvia, o próprio Canadá, a própria Alemanha, entre outras seleções mostram. Não é vida fácil mais no basquete ao redor do mundo. Vocês vão precisar de fazer melhor do que isso se quiserem ganhar competições como a Copa do Mundo. Podem não estar levando tão a sério a Copa do Mundo como levam a Olimpíada, mas a própria Olimpíada já mostrou com a França, né? Não é tão fácil assim quanto você imagina. Então, legal demais essa vitória da Alemanha, vai enfrentar a Sérvia na final. Eu não sei se vai ter um jogo Estados Unidos e Canadá pelo terceiro lugar, que é um jogo que todo mundo detesta, né? E só faz sentido na Olimpíada porque você tem que disputar o bronze, mas vamos ver se isso vai acontecer. Mas é o clássico jogo que todo mundo joga de má vontade. Talvez o Canadá leve mais a sério porque é enfrentar os Estados Unidos, né? Vai tentar uma vitória ali, vamos ver o que vai acontecer. Mas é muito bacana, mesmo que seja uma vitória apertada e tudo isso, foi um jogo em que bateram de frente e foram superiores durante boa parte, vencendo o país do basquete, basicamente, que é os Estados Unidos. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.